Olá, internautas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa, nosso podcast No Foco do Farol. Mais uma vez estamos aqui para trazer aí conhecimentos, informações, enfim, um espaço aqui para que vocês possam estar tendo aí como inspiração também no ramo de empreendedorismo e inovação, cases de sucesso, né? Lembrando que o nosso programa é uma parceria entre o jornal Gazeta, né? Então, se você deseja aí ser parceiro aqui do nosso Gcast, né, da nossa grade de programação, entre em contato com o comercial. Nós temos a possibilidade também de você aparecer aí junto à nossa página, a nossa folha impressa, a folha online, né, e também da empresa Farol 14 Consultoria. Se você tem algum problema que precisa de soluções inovadoras que seja exatamente do jeito que você precisa na sua empresa, entre em contato com a empresa Farol 14 Consultoria, um hub de soluções com mais de 20 profissionais de diferentes áreas, né? A ideia da Farol 14 é analisar o seu problema, montar a melhor equipe e entregar a melhor solução desenhada para você, né? Então esses são os parceiros que fazem com que o nosso podcast esteja aí indo ao ar, né? E mais uma vez, no dia de hoje, nós temos a possibilidade, né, de estarmos falando da questão do empreendedorismo, né, e da importância, do impacto que esse tema tem junto, né, ao nosso ambiente, ao nosso dia a dia, enfim, né? E eu tenho a honra aqui de receber aqui a Patrícia, né, professora, empreendedora, né, no nosso programa. Muito obrigado por tirar o seu tempo e se disponibilizar em estar vindo até o nosso espaço, e seja bem-vinda. Muito bem, boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E é uma honra estar aqui falando com todos vocês. Muito bem, Patrícia Riquizigio, professora do curso de administração, né, e do curso superior em gestão pública da UniOeste, né, você é formada em administração também pela UniOeste, então egressa, né, voltou para casa, né, tem MBA em gestão de pessoas pela UniOeste, é mestre em administração também pela UniOeste, né, então já dá de ver que você tem uma grande experiência nessa área acadêmica, obviamente, mas também na parte de gestão, né? E gestão de pessoas, desenvolvimento pessoal, certo? E tem conhecimentos, né, na questão de organizações e, pelo que sei, também um pouquinho na área de sustentabilidade, enfim, desenvolvimento, né? Mas da onde vem e quem é a Patrícia? Qual a sua origem? É aqui de Cascavel? Veio para cá? Enfim, conta um pouquinho para nós essa origem, né? Para a gente entender. Existe algo nessa origem que também te levou para esse caminho da gestão, da administração? Então, na verdade, eu não nasci aqui em Cascavel, eu nasci aqui no município vizinho, Palotina, né? Acredito que a maioria das pessoas conheçam, né? Então, eu morei lá até os meus 5 anos, né? Então, depois disso, meus pais se mudaram, é claro que levaram a gente também, né, para Santa Catarina. Então, lá eu cursei desde o ensino fundamental até o ensino médio. Aí, depois que eu retornei aqui para Cascavel para eu poder fazer minha graduação. Bacana. Né? Então, isso então já faz um tempo que você já está em Cascavel, já quase sim. cascavelense. Não, eu sou uma cascavelense, eu amo essa cidade, legal, então eu não tenho bacana. pretensão nenhuma em sair daqui também, né? E o que te leva para a área da administração? O que fez você escolher essa área? Ou, pelo que eu entendi, você não tem outra formação, essa é a primeira e única, né? O que te faz, né, de entender que isso é uma área legal, enfim, o que você buscou, né, nesse ambiente, nessa área? Então, na verdade, eu sempre gostei dessa parte de administração, mas eu também queria ser professora, não é? Então, desde criança, eu sempre falava, olha, eu quero trabalhar em escritório, mas eu quero ser professora também. Então, as pessoas me perguntavam, tá, Patrícia, você tem que escolher como que você vai fazer, né? Para ser pedagogia, você vai ter que fazer
para ser professora, desculpa, né? Você precisa fazer uma pedagogia, uma letras, uma matemática ou algo nesse sentido. Eu até fiz um vestibular na Federal para matemática, passei, mas não era exatamente aquilo que eu queria, né? Então, eu sempre gostava muito, né, de escrever também. Inclusive, meu avô me incentivava muito, né, que quando eu era criança, o brinquedo que eu mais gostava era a caneta e o papel, né? Então, eu sempre pensei nisso, né, que eu queria trabalhar em escritório, trabalhar com administração desde pequeno, né? E hoje eu até brinco, né, que várias pessoas falam, porque eu estou aqui fazendo administração porque eu ainda não sabia o que eu quero direito para minha vida. Então, muitas pessoas que falam, né, que a administração é um curso para quem não sabe muito bem o que quer da vida. E eu discordo disso totalmente, porque sempre foi um desejo meu, né, trabalhar com a administração. Então, mas eu queria ser professora, lembrando, né? Então, eu comecei, né, pelo curso técnico em administração para ver se realmente, né, tirar minha dúvida se era isso mesmo que eu queria. E eu comecei a fazer o curso técnico e eu amei o curso. Aí depois eu fui para a graduação, né, fiz um mestrado em administração também, né, depois também o MBA em gestão de pessoas. Gente, eu adoro essa área da administração e da docência também. Então, para eu poder ser docente, né, então pensei, olha, eu preciso fazer um mestrado, né, para poder dar aula na área de administração. Então, foi isso que eu fiz, né? Então, me inspirei em vários professores que eu tenho lá na UniOeste, né? Que hoje, inclusive, são meus colegas de trabalho. Isso, para mim, é um motivo de orgulho muito grande. Muito né? bem. Então, acredito que a administração é uma carreira muito bonita, né? Como a docência também. Bacana, bacana. Bom, dentro da administração, né, você, obviamente, é mais ou menos, como eu digo, né, às vezes as pessoas acabam pensando assim, eu sou da área de geografia, né, bacharel em geografia, eu fiz o bacharel e licenciado, né, e aí é um curso que o pessoal diz, nossa, você fez geografia para dar aula, né? Eu falei, não, eu fiz geografia para ser um profissional. E hoje o pessoal consegue entender que eu também sou docente, né? A administração é um pouquinho diferente, porque a maioria das pessoas olham para esse curso entendendo, eu vou ser administrador, eu vou estar gestando uma empresa, né? É a primeira. E não é só isso, né? Hoje eu não terminei, mas eu estou fazendo a graduação em administração também. E a administração ela é para a vida, né? Você tem áreas aplicáveis, né? Então fala um pouquinho para nós. Além de docência, como você consegue, como você empreende, né? Hoje empreende usando esses conhecimentos. Então, na verdade, como você falou, né, a administração não é só escritório, né, não é só empresarial. Acredito que a administração, ela é um curso, né, muito importante para todas as áreas. Então, inclusive para nossa vida, né? Mas, né, eu sempre penso, né, que a administração, ela também não é só campo prático e nem só campo teórico, né? Ela é uma junção de tudo isso, né? Então, eu sempre acreditei, né, que ensinar a administração, né, é preciso também para as pessoas que querem empreender. Porque hoje é fundamental, né? Uma pessoa que quer empreender, compreender sobre a administração. Porque como que eu vou ter uma empresa, como que eu vou ter um negócio se eu não sei fazer o gerenciamento da minha empresa? Eu preciso, é praticamente uma obrigação a pessoa saber gerenciar uma empresa quando se trata de empreendedorismo. Né? Então, até a questão, né, de abrir uma empresa, eu preciso entender como que eu vou fazer, aonde que eu vou, como que eu vou fazer um planejamento para eu conseguir ter um empreendimento. Então, a administração, ela já entra aí no negócio, né? Inclusive, Perfeito. a partir da concepção da ideia do negócio, né? Então, como que eu vou montar essa ideia? Né? Então, aí já entra a administração também. Perfeito. Não é? Bom, vamos mais, como diria, vamos um pouco mais longe, né? Eu sempre comento, quando a gente fala de
empreender, né, a gente fala de projetos, né? E quando eu falo de projetos, as pessoas começam a pensar em grandes projetos, em projetos empresariais, etc, etc, né? E aí eu digo assim, gente, primeiro o projeto do seu eu, né? Eu sempre digo assim, você tem que olhar para o seu eu. E quando a gente fala em administração ou projetos, etc, a gente pensa inicialmente, bom, qual é a maior empresa que tu tem para administrar? A sua, do seu eu. Não adianta você ter um mega negócio se você não consegue se auto-administrar, né? Automaticamente. É o reflexo do processo, né? Então, qual a importância, né, que a gente tem, e eu vejo de grande importância, e gostaria de ouvir a sua opinião em relação a isso, da questão das pessoas olharem mais, ou primeiramente, para a administração pessoal, para depois buscar a administração dos negócios, dos bens, etc. Eu vejo isso como um elemento crucial nesse processo. Exatamente isso, né? Primeiro a gente precisa saber administrar o nosso eu, a nossa vida, para depois a gente conseguir, né, claro, administrar uma empresa, né? Porque eu sempre falo, dentro de uma empresa, né, ela precisa de uma administração. Caso não tenha uma administração, ela acaba nem sendo viável, né? Você conseguir construir, né, uma empresa. Então, eu sempre falo, né? A pessoa às vezes tem a mentalidade empreendedora, mas eu também preciso ter o administrador dentro de mim. Né? Então, eu entendo muito sobre um assunto, por exemplo, eu entendo bastante sobre metalmecânica, né? Eu sou uma pessoa que sei fazer, né? Lá da questão técnica, né? Então, hoje, muitas empresas, grande parte das empresas, elas nascem dessa questão técnica, né? Opa, eu sei montar uma estrutura metálica, eu sei, sei lá, eu sou uma esteticista, eu sou uma manicure. Então, o que a pessoa sabe? Ela sabe da questão técnica, né, do fazer do dia a dia, mas é questão da administração, do gerenciamento do seu negócio, né? Então, a gente não precisa pensar que o empreendimento, como você mesmo falou, uma empresa é algo grande. Não, a gente tem a maior parte aqui no nosso país é formado de pequenos negócios. Né? Então, é fundamental que esses pequenos negócios também tenham uma boa administração, porque todos os negócios, eles começam pequenos, certo? Mas o que faz esse negócio, né, ficar grande? Hoje a gente tem várias empresas, né, que a gente vê, né, que começaram minúsculas, hoje são grandes impérios. Mas como que elas se tornaram grandes impérios? Existe um processo. O que precisou? Né? Então, precisou da administração, precisou, né, do gerenciamento dos processos organizacionais. Né? Então, se eu entendo muito do técnico, eu sei fazer, mas eu também preciso saber administrar para que esse negócio seja viável e para que esse negócio realmente chegue no público que eu quero atingir. Exato. Né? Então, não adianta nada, eu sei fazer, né, como eu falei, uma estrutura metálica, sei fazer uma unha, ok, mas como que essa informação vai chegar até o meu público? Né? Como que as pessoas vão ficar sabendo, né? E se elas ficaram sabendo, elas vão vir até mim, certo? E como que eu vou conseguir gerenciar tudo isso? Porque vai começar a entrar dinheiro no meu caixa. E agora, o que eu vou fazer com esse dinheiro no meu caixa? Né? Então, eu tenho que saber gerenciar tudo isso também. Né? Não é simplesmente, eu vou lá, faço um trabalho do técnico, mas depois desse trabalho técnico, eu tenho que entender também como que eu faço para esse cliente voltar, né? Então, isso... Recorrência. Exatamente. Então, isso tudo faz parte, né, do jogo empresarial, da administração empresarial. Né? Então, eu preciso ter também os processos muito bem definidos dentro da minha organização. Como que minha empresa vai funcionar? Bacana. Né? Bom, você comentou várias coisas aí, né? E eu gostaria de ressaltar algumas até para a gente dar continuidade, né? Primeira coisa, dentro desse processo, né, que a gente comenta, não só do
curso de administração, mas de fazer uma administração, né? Vejo, e a gente comentava isso no programa da semana passada, a importância do autoconhecimento, né? Do gestor se autoconhecer e aí automaticamente eu transfiro esse autoconhecimento para sua entidade, para o seu CNPJ, né? Além de conhecer, e aí quando eu falo em conhecer o seu CNPJ, eu estou falando em conhecer os CPFs que formatam esse CNPJ, né? Isso eu vejo de crucial importância. Outra coisa que você dá para retirar da sua fala é a questão da necessidade do planejamento estratégico, né? E quando a gente fala em mente empreendedora, né? Eu posso ser a pessoa que inventa as coisas, mas quando a gente fala em negócio, uma invenção ela só é viável vira um negócio quando ela dá dinheiro. Exatamente. Né? Invenção é invenção, inovação é inovação. Uma invenção vira inovação quando ela começa a dar dinheiro, né? E aí, falando dessa questão da mente empreendedora, dentro do mundo do empreendedorismo, a gente fala muito isso. Temos que ter mente empreendedora. Mas nós temos, sim, é bacana ter uma mente empreendedora. Eu gostaria que você falasse sobre essa questão da mentalidade empreendedora, mas emendasse também mente empreendedora com autoconhecimento. Porque não adianta eu ser um baita empreendedor se eu não tenho essa capacidade de autoconhecimento e esse entendimento que eu preciso ter um planejamento estratégico para isso acontecer. Ai, muito bom. Adoro planejamento estratégico. Eu dou aula disso lá na universidade também. Então, assim, a mentalidade empreendedora nada mais né? A gente até, né, já sabe, muitas pessoas falam, porque eu tenho espírito empreendedor. Mas o que é esse espírito empreendedor? Né? Nada mais do que a capacidade de você enxergar, né, os problemas, né, e ter a capacidade de resolver esses problemas, né? Então não é só enxergar o problema, eu tenho que saber também como que eu faço para gerenciar e resolver esse problema, né? Isso é a mentalidade empreendedora, né? Não é só enxergar, né? Mas ele te dá, né, essa capacitação aí para você conseguir resolver os problemas da sociedade. Então, você vê o problema e você busca meios de resolver esse problema, né? Então, eu sempre falo também, como você comentou agora, da questão, para juntar, né, com o planejamento estratégico, né? A questão do seu eu também, de como gerenciar tudo isso, né? Eu sempre digo que o teu CNPJ é o reflexo de quem você é no teu CPF. Tá? Então, a tua empresa ela não vai ser diferente do que você é em casa, né? Então, não adianta, não, mas lá na minha empresa eu faço totalmente diferente. Não, a empresa é o teu reflexo, né? Então, mas, né, você precisa também entender que uma empresa, ela precisa de um pouquinho mais, né? Ela precisa que você tenha um planejamento estratégico muito bem formalizado, né? Mas então isso quer dizer, se eu tiver um planejamento estratégico, a minha empresa ela vai dar certo com certeza. Não, calma, não necessariamente. Não é isso que eu estou dizendo, tá? O que eu estou querendo dizer, tá? Você vai ter falhas, você vai errar? Sim, tá? Só que quando você tem um planejamento estratégico, tá? As suas chances de acerto, elas são muito maiores do que suas chances de errar. Ou pelo menos você consegue errar e corrigir rápido. Exatamente, né? Errar rápido, né? Errar rápido e corrigir da melhor forma possível, não é? Então, o planejamento estratégico, ele é fundamental dentro de uma organização. Então, eu sempre tenho que estar um passo à frente, né? Eu tenho que entender, né? E tenho que enxergar o futuro também. Sim. Né? A gente se você me permite, ainda eu coloco mais um elemento. Se o planejamento estratégico é bem elaborado, com certeza você vai identificar potenciais de falhas, né? E você já vai buscar criar ferramentas que, para que se isso acontecer, você já tem a dosagem do que você vai aplicar para evitar aquilo, ou seja, que popularmente a gente chama de plano B,
né? O que é o plano B? Nada mais é do que você já entender, eu pelo menos entendo isso, de você entender a linha do processo. Não, isso aqui pode ser que dê errado, ok? Então eu já vou ter um antídoto para que, se realmente isso acontecer, eu vá lá e já aplique isso para mim não fugir do meu curso, né? Então eu entendo nesse formato essa importância do planejamento estratégico bem feito, que ele vai identificar as possíveis falhas, não é? Na verdade, isso, dentro do planejamento estratégico, a gente chama isso de análise de cenários, tá? Então, eu preciso entender, né, de todo o mercado, né, da situação onde eu estou inserida dentro do mercado, né, e formular cenários, certo? Eu não posso ir somente com uma visão, né? Eu preciso enxergar várias outras possibilidades que possam acontecer, né? Então, eu tenho que entender um pouquinho do cenário econômico, um pouquinho do cenário político, né? Como que está a minha região, né? Então, eu preciso entender isso, eu preciso entender sobre o meu cliente também, né? Então, dentro desse planejamento estratégico, né, dessa análise de cenários, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar. E uma das ferramentas que a gente mais utiliza para fazer essa análise de cenários é a análise SWOT, tá? Que ela identifica, né, as forças da organização, tá? As fraquezas da organização, as oportunidades e também, principalmente, as ameaças. Sim. Né? Então, dentro dessa análise SWOT, ou como muitas pessoas, né, aqui no Brasil conhecem ela como FOFA, né? Então, a gente tem, né, essa possibilidade de fazer algumas previsões, né? Fazer algumas análises de cenários, como eu falei, para a nossa empresa, se errar, né, errar mais rápido e ter a chance de corrigir, né? Então, dentro dessa análise, né, SWOT, a gente consegue identificar o que minha empresa tem de legal, né? O que minha empresa está à frente das organizações. Ah, tá legal, então eu vou manter, né? E eu vou tentar melhorar cada vez mais. Certo? Agora, quais são as fraquezas da minha organização? Né? Lembrando que as forças e as fraquezas são algo interno da organização. Né? Então, quais são minhas fraquezas? O que eu preciso melhorar? Né? Então, dentro do que eu preciso melhorar, eu preciso elaborar um plano de ação, mais uma ferramenta da administração, né, que a gente chama ela de carinhosamente como 5W2H. Né? Então, eu preciso, né, montar um plano de ação para eu corrigir as minhas falhas. Né? Então, eu vou conseguir identificar aonde estão as minhas falhas, montar o plano de ação e fazer essa correção. E geralmente, quando você corrige uma falha, uma fraqueza, vamos dizer assim, essa fraqueza corrigida, a grande maioria das vezes vira uma força. Exatamente. Né? Você converte, né? Então você sai de um ponto negativo e vira um ponto positivo, né? Então, exatamente. O fato de você realmente... Isso é autoconhecimento, né? Exatamente. Quando você está fazendo esse processo, você pode fazer uma matriz fofa, né? Como o pessoal diz, ou análise SWOT, pessoal de você como profissional, como intraempreendedor, como colaborador, como CEO, enfim. E você pode fazer isso de uma empresa. O foco é o mesmo, né? O objetivo é o mesmo, é você se entender e se autoconhecer, ou entender e autoconhecer uma organização como um todo, né? Exatamente, por isso que é tão importante, né, a aplicação dessas ferramentas, porque ela te busca ter uma compreensão mais clara da tua empresa. Sim. Né, do teu negócio, o que é o teu negócio. Claro. Né? Então, por meio dessa ferramenta também, a gente consegue identificar as oportunidades que minha empresa tem. Então, se eu tenho um planejamento, dentro do planejamento, o que nós temos? Nós temos a nossa visão, os valores da organização. Então, eu tenho um conhecimento profundo do que é o meu negócio. Então, se eu sei exatamente o que é o meu negócio, dentro dessa metodologia, eu consigo entender quais são as oportunidades que eu tenho no mercado e eu posso trazer para a minha organização. Sim, com certeza. Agora eu quero te fazer uma pergunta de algo que eu sinto. Eu não sei se isso é em todo lugar, mas eu vejo muitas vezes isso acontecer, né? Os donos de negócio, muitas vezes,
parece que depois que o negócio ele chega num patamar e tal, eles entendem assim, não, eu sei tudo, eu não preciso mais de ir em palestra, eu não preciso mais ter metodologia. Aqui eu conheço do processo, né? E aí, talvez se você chegar e perguntar pro cara, viu, qual é o teu planejamento para daqui 6 meses, 12 meses, ele não sabe, né? Me parece que existe uma espécie de resistência ao dono do negócio a buscar auxílio, buscar apoio, buscar conhecimento. E aí, quando você tem uma palestra legal, um evento bacana, ele pega e manda o colaborador. Não. Mas daí o colaborador chega lá e falou, nossa, muito legal o conteúdo, muito bacana o assunto. Mas eu não sou o dono do negócio, eu não sei se eu vou poder fazer isso, né? Não vou saber aplicar. Eu não sei se a minha visão ela é um pouco equivocada, mas eu sinto isso, que parece que os donos de negócio, quando o negócio chega num patamar, ele diz assim, não, eu não preciso mais de ajuda, né? Será que eu tô equivocado ou você também sente isso? Não, é verdade, tá? É verdade isso, tá? A gente sempre fala, né? Realmente isso, as pessoas elas acabam se acomodando, né? Então, inclusive é por isso que a gente tem tanta baixa de CNPJs, né? Porque as pessoas elas se acomodam, né? E muitas pessoas já ouviram a frase que eu vou falar agora, mas a questão é, tudo muda o tempo todo, né? Nada é mais permanente do que a mudança. Olha só. Não é? Então, o que acontece? Isso vale não só para a vida pessoal, não é uma frase de motivação, tá? Isso é real. Então, as coisas estão mudando o tempo todo. Então, a gente vê agora a questão da inovação, né? Então, se tua empresa ela não fizer nada nesse sentido, inovação, tecnologia, né? Até a própria questão das mídias digitais, se você não implantar isso na sua empresa, o teu concorrente ele vai fazer. E a sua empresa? Tá? Então você precisa estar sempre engajado, conectado, né? Trabalhar nessas redes de apoio, né? Então a gente sempre fala, né? Criar redes, né? Fazer parcerias, né? Assistir palestras, fazer cursos, isso é muito importante. Aprender metodologias, né? Exatamente. Todo dia tem uma coisa nova que a gente precisa estar aprendendo para aplicá-la no nosso negócio, se o nosso negócio quiser sobreviver. Sim. Tá? Sim. Então, tudo muda. A gente precisa estar sempre cada vez mais conectado com o que está acontecendo no mercado e trazer isso para nossa organização. Então, isso se chama oportunidades. Né? Então, quando você está conectado com essa rede ela pode te trazer essas oportunidades. Né? Então, o que são essas redes? Né? Pode ser por meio, né, de palestras mesmo, associações comerciais, né? Como a gente tem aqui em Cascavel, em todos os municípios tem a associação comercial, né? E elas oferecem cursos, palestras para os empresários. Então, é super importante que esses empresários participem. Né? Temos também o Sebrae, né, que tem várias metodologias para inovação que as empresas podem estar se conectando. Outro ponto aqui também, né, puxar um pouco para o nosso lado aqui das universidades. Poxa, mas o que uma universidade pode ajudar uma organização, por exemplo? Olha, aqui em Cascavel, né, nós temos a UniOeste, né, que é uma universidade pública, e lá ela tem um hub de inovação. Né? A sua empresa, inclusive, ela pode procurar a universidade, né, para desenvolver novas ideias ou, inclusive, buscar novas ideias que são desenvolvidas dentro da universidade. Exato. Né? Nós temos uma incubadora também dentro da universidade. Né? Poxa, eu tenho uma ideia de negócio, mas eu não sei muito bem como que eu vou desenvolver essa ideia. Né? Então, a universidade ela sempre tem editais abertos para fazer essa pré-incubação da sua ideia. E essa sua ideia, por meio da universidade, ela pode se transformar em um negócio de sucesso, inclusive. Né? Então, a gente precisa usufruir
né, desses meios de relacionamento também. Né? Então, procurar as instituições, né, Sebrae, Associação Comercial, as universidades, que lá eles sempre estão de portas abertas, né, para fazer parte da sua organização, para ajudar a sua empresa a evoluir também. Bacana, muito bem. Olha, acho que o que você nos coloca, né, é de suma importância, né? Essa necessidade de quem está à frente dos negócios também buscar sempre, talvez não diria talvez não só buscar, mas manter atualizado as informações que já tem, né? Eu sempre digo assim, uma empresa que ela não entende quem é o seu principal cliente, ou seja, o seu segmento, entender para que caminho que esse segmento de cliente está seguindo, qual é a proposta de valor que esse cliente está desejando, né? Quais os canais de comunicação, enfim, que precisam ter e como eu vou acessar, né? Porque, como você falou, as mudanças elas estão a todo momento, então com certeza o jeito e o que se vendia, o formato que se chegava a um cliente há 10 anos atrás não tem nada a ver muitas vezes com o que se chega hoje, né? A forma de fazer isso, né? E obviamente eu sempre digo assim que planejamento estratégico e esse desenvolvimento, né, do empreendedor, ele tem duas missões, né? Ou você fazer menos esforço para manter o que você tem de recurso financeiro, ou de entradas, vamos dizer assim, de venda, ou se aumentando o esforço novamente, né, consequentemente eu vou ter mais entradas, ampliar o meu mercado. E isso é crucial no processo, não tem como a gente não analisar isso, né? Não tem como o empreendedor não pensar nesse formato. Se a gente for pensar na Cacau Show, por exemplo, o ovo do Natal, ou quer dizer, o chocolate do Natal já está sendo embalado e ele já tem o projeto da Páscoa pronto, ele já está pensando no Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães do ano que vem, né? Então isso é crucial dentro desse processo. E aí, pensando nisso, manter o negócio competitivo, né? O que você entende? Quais são os elementos chaves que a gente precisa, que você vê que uma pessoa, um dono de negócio, uma empresa precisa ter para se manter competitivo no mercado? Eu sempre falo, né, que a estratégia, ela não é escrita em pedra, né? E a gente costuma usar bastante uma ferramenta chamada Canvas, né, dentro do planejamento estratégico, né? Então, você mesmo citou alguns elementos, né? Então, quem são os meus parceiros chaves? Quem são os meus clientes, né? Com quem que eu vou fazer negócio? Né? Como que vai ser minha entrada, né, de dinheiro? O que eu vou gastar? Né? Então, como que o meu produto ou a informação do meu negócio vai chegar até o meu cliente, né? Então, ele é um canvas, né? Um modelo de negócio, é como eu estruturo o meu negócio, né? Então, eu sempre preciso pensar, né, no planejamento, sempre no planejamento estratégico, né? Então, como que eu vou pensar no futuro do meu negócio? Como você falou, né? As empresas, elas têm que sempre pensar adiante. Né? Então, para eu conseguir ser competitivo no mercado, eu preciso entender o que o meu cliente quer. Qual a proposta, né, de valor? Qual que é a proposta de valor? O que eu estou oferecendo para o meu cliente? Né? O que ele está buscando dentro da minha organização? Então, isso precisa estar muito claro para eu acabar não me perdendo no planejamento estratégico, Sim. né? E se tu me permite só fazer um parêntese, né? Nós não estamos falando de valor monetário. Não, né? Não Quando a gente fala em propósito de valor, são adjetivos que quando a pessoa olha para o meu produto, ela vai dizer assim, nossa, é bonito, é seguro, é viável. E a gente tem uma mudança muito em alguns produtos do perfil, que o cliente não está mais procurando só preço, está procurando outras coisas e lá no final ele vai olhar o preço. Exatamente. Então eu gosto de fazer eu quero fazer esse parênteses porque muitas vezes quando falam em propósito de valor eles pensam em dinheiro. Não, e não é isso, não é né? dinheiro, então, né? por isso que eu pedi essa permissão para deixar claro. Estamos falando sim. aqui de adjetivos que façam com que o teu cliente seja atraído, né? Exatamente, né? Qual que é o benefício,
que o meu produto ele entrega para o meu cliente, né? Qual que é o desejo que eu estou despertando no meu cliente ou possível cliente para com que ele realmente queira adquirir o meu produto? Né? A mesma coisa, o iPhone. Por que as pessoas elas ficam na fila de espera para comprar? Né? Qual que é? É uma necessidade de ter um iPhone? Não, é uma proposta de valor que se entrega, né? Que a Exatamente. empresa se propõe a entregar para aquele cara e aquele cara está disposto a pagar por isso, né? Exatamente. Por quê? Né? É um desejo que a pessoa tem em ter aquele produto. Certo. Né? Se eu comprar um produto semelhante de outra marca, por exemplo, já vai atender a minha necessidade. Mas aqui a gente não está falando somente de atender a necessidade das pessoas. A gente está falando, né, de um desejo da pessoa. Certo? Né? Como Exato. que a moda funciona, por exemplo? Exato. Né? Se eu perguntar para você, quantas camisetas e quantas calças você tem no seu guarda-roupa? Quantos você vai me dizer que tem? Você tem 2? Né? Lava uma, espera secar para usar? Não. Seu guarda-roupa tá cheio. Mas por quê? Porque você teve necessidade de comprar? Ou porque você tem um desejo de andar na moda? Exatamente. Não é isso? Então, o que tua empresa tá querendo entregar pro cliente? É somente uma necessidade ou um desejo? Porque necessidade, né, quando a gente fala em um produto de necessidade, a pessoa ela vai olhar o preço. Mas e ela sempre vai querer o mais barato quando eu trato Sim. de necessidade. Agora, desejo não. Desejo as pessoas não olham o preço. Tá? Mas hoje, na diversidade que nós encontramos, vamos pegar arroz. Vamos pegar um produto bem comum. Até pela quantidade de marcas que você chega no supermercado, você vai ter marcas ali que vão ser mais apreciadas porque não é só o arroz, ali existe uma expectativa dentro da embalagem, dentro da escrita, da cor e até da propaganda muitas vezes, porque algumas marcas fazem propaganda. Sim. Bom, vamos longe, né? Antes da... Agora me fugiu o nome, mas nunca se fez propaganda de marca de carne, né? Até a JBS começar a fazer propaganda de carne. A Friboi. Nunca, ninguém. Quem que conhecia uma marca de carne? E pergunto hoje, arrisco perguntar. Me diga mais do que 3 marcas de carne hoje, mesmo com esse rompimento de paradigma que ninguém fazia propaganda, né? Criou-se uma expectativa. Exatamente, é a proposta de valor deles. Exato. Então, veja a importância para o empresário entender como transmitir essa proposta de valor. Exatamente. Né? Mesmo que seja um produto de necessidade básica. Eu posso fazer isso. Claro, você deve fazer isso, né? Então, o que vai diferenciar as marcas de arroz, por exemplo? Né? Se eu for no mercado e encontrar 2 marcas de arroz, né? Como você falou, né? Os pacotes semelhantes, Preços semelhantes. os preços semelhantes. O que vai fazer eu escolher entre um e o outro? É a proposta de valor da marca. Sim. Não é só porque é um item de necessidade básica das pessoas que eu não tenho que fazer propaganda do meu negócio. Nem todo mundo vai comprar só pelo valor. Mesmo Não. sendo necessidade básica. Exatamente. Pelo valor monetário, vamos dizer assim. Exatamente. Porque o que chama a atenção das pessoas é como você falou, a marca de carne fazendo propaganda, né? Mas o que acontece? As pessoas veem na TV ou elas veem no celular, porque hoje em dia você é praticamente obrigatório você estar numa rede social, mesmo que você seja um mercado de bairro, uma loja de bairro, você precisa estar na rede, porque como que as pessoas elas vão te encontrar? Antes delas sair para comprar alguma coisa, o que elas fazem? Eu vou procurar, eu vou pesquisar. Aonde elas pesquisam? Na rede social. Tá? Então você precisa estar lá também, tá?
Então, não é só porque eu tenho uma marca de um produto de necessidade básica que eu não preciso transmitir essa proposta de valor do meu produto. Eu preciso sim. Inclusive, para eu conseguir me manter no mercado, eu preciso dizer que o meu produto é bom, né? O meu produto tem qualidade, vai surpreender as suas expectativas. Mais do que uma necessidade, ele vai atender um desejo seu. Tá? Então, é isso que a gente precisa pensar. Mais do que atender uma necessidade, atender um desejo do meu cliente. Muito bem. Olha só quanta informação, vamos dizer assim, num assunto que para muitos pode ser simples ou, sei lá, não tem muito... Não faz muito sentido aqui na minha empresa, eu vendo arroz, mas como assim? Proposta de valor precisa? Claro, não é? Exato. Bom, ainda dentro desse processo, né, falando aí nas questões de eu me manter e me ampliar, né, dentro do mercado, né, é importante sim eu entender quais são os meus pontos positivos, negativos, aonde que eu posso ter oportunidades ou não, né? E isso é o planejamento estratégico a longo prazo, certo? Eu ter autoconhecimento, então, do meu negócio, né? Mas falando em parcerias, né? Em as conexões, né, que eu consigo fazer. Eu sempre digo assim, e isso não é palavra minha, mas eu gosto de falar esta frase, né? Se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai acompanhado, né? Então, quando e aí, dentro disso, eu olhando para o mundo dos negócios, eu digo assim, não dá para fazer as coisas sozinho. Por mais que você tenha um negócio que seja necessidade básica, o arroz, feijão, papel higiênico, não sei, mas você tem como você fazer parcerias de integração e conexões no teu mundo, né? E aí, até depois a gente vai falar dos livros que você trouxe, mas tem um ali que eu tô lendo de novo, que é o Oceano Azul, né? A estratégia Oceano Azul. Porque o que a gente quer? Aonde é melhor andar, né? No mar agitado, no mar calmo, né? Obviamente no mar calmo. Quando eu falo no mundo dos negócios, né? O mar calmo é você achar estratégias onde você tem menos concorrente. Exatamente. Né? Então, qual o valor dessas conexões para a gente encontrar o Oceano Azul, o mar calmo? Na verdade, né, o mar calmo hoje ele tá um pouco difícil da gente encontrar ele, né? Porque onde a gente vai, a gente tem concorrência. Só que para essa concorrência não afetar tanto a minha empresa, o que eu preciso fazer? Tá? Eu preciso encontrar meios para que minha empresa seja mais atraente que o meu concorrente. Né? A gente pode vender o mesmo produto, né? Mas como a gente já falou, o que faz a pessoa querer comprar o meu produto e não o seu? Tá? Então, isso faz a diferença também. Né? Então, essas parcerias, elas entram nisso também. Né? A questão da indicação de produtos, né? Ou de empresas, né? Estabelecer uma rede de apoio também, que é muito importante. Empresas se apoiarem. Né? Talvez uma empresa do mesmo segmento não vai querer apoiar a outra, mas busque empresas parceiras que fazem algum tipo de conexão com o teu negócio. Tá? Então, essas parcerias, elas são fundamentais para que você consiga sair, né, desse mar agitado, né, navegar, né, por águas mais tranquilas, mais calmas, né? Então, é sempre importante buscar parcerias, buscar redes de apoio, né, para a sua organização, tá? Então, a gente sabe que crescer sozinho é muito difícil mesmo, né, como você falou, né? Então, os pequenos negócios, eles acabam ganhando força quando se conectam com outros, né? Quando formam parcerias, né? Então, até mesmo, né, como a gente comentou antes, né, fazer conexões com as universidades, né, buscar mentores para o seu negócio é importante. Então,
lembra lá no começo, quando a gente estava falando, olha, né, eu sou técnico, eu conheço de fazer o negócio, mas agora eu quero entender como que eu faço para administrar, para o meu negócio crescer. Então, buscar essas parcerias, buscar essas conexões, né, é fundamental para que o teu negócio, né, ele consiga se desenvolver, né, e sair, né, do oceano agitado, né, e navegar por águas mais calmas, né. Então é super importante nessa rede de apoio, né. Então nessa rede de apoio a gente consegue crescer com mais força, né, a gente consegue ter um aprendizado melhor também, mais oportunidades, né. Então quando você tem uma rede de conexão, você consegue atrair mais oportunidades para o teu negócio também, né. Perfeito. Então, empreender não é só abrir uma empresa, né? Empreender é construir valor, né, para as pessoas e para a comunidade. Então, essas parcerias acabam fortalecendo para eu conseguir gerar um valor melhor, né, para a comunidade ali onde é que eu estou inserido também. Sim. Não é? E mais importante que isso, acho que o empreender, volto ao que a gente comentava também, já foi citado aqui nesse episódio, e foi citado em episódios anteriores, e eu acho que isso vem se reforçando cada vez que a gente fala no comportamento empreendedor, é entender assim, bom, você falou ali, eu sei fazer determinada coisa, eu sou técnico, ok? Isso não significa que você não é empreendedor, né? A diferença é que você é muito bom naquele nicho específico. E como eu me torno um empreendedor de sucesso? É eu entender que se eu sou bom em planejamento, mas não sou bom em vendas, eu vou buscar conexões com alguém que é bom em vendas, com alguém que é bom em buscar problemas para mim desenvolver soluções, né? Então, o valor das conexões não só para pessoas como para a empresa também são cruciais. E voltamos à questão do autoconhecimento. Então, sim, se conhecer como CNPJ ou CPF, entender as vocações, entender no que é bom e principalmente no momento de mudança, né? Eu quero mudar um pouco o nicho da empresa, eu quero mudar o meu nicho como CPF, como profissional, eu preciso entender essas forças que eu tenho, né? E a partir daí entendendo aquilo que eu me dou melhor e aí buscar, né, emparelhar essas parcerias para chegar, né, no ápice, no sucesso, enfim, nos resultados que eu desejo, né? É exatamente isso, né? Buscar parcerias hoje é fundamental para o desenvolvimento de qualquer negócio, né? Então, se eu sei fazer, né? Poxa, então eu desenvolvi uma ideia, mas eu não sei como eu vou colocar essa ideia em prática. Busque alguém que te ajude a fazer isso, né? Busque parcerias, né? Então, não tenha medo de encarar, E existem muitos ambientes de conexões. Muitos, né? Como a gente já citou, né? A gente tem o próprio Sebrae, as universidades, as associações comerciais, né? Então, tem vários caminhos para você seguir, né? Então, não seja Alice no País das Maravilhas, né? Verdade, busque corretamente, né, o seu caminho para você trilhar. Não fique perdido, né? Porque você tem apoio, né? Sim. Bom, a gente está encerrando já o nosso episódio e para encerrar, né, geralmente eu faço uma pergunta sobre a questão de indicação de livros, né? Ou de uma bibliografia, ou de um autor, de um filme, etc. Mas falando em conexões, eu acho que uma das formas de conexões mais simples e fácil de se fazer são livros, né? E você trouxe alguns aqui e eu gostaria que você apresentasse eles como a dica de leitura desse episódio. Vários livros, né? Vários, né? Então, inclusive eu trouxe uma lista aqui também, que inclusive estão emprestados, né? Então, né, às vezes eu empresto, né? Os meus livros, apesar do ciúme que eu tenho, eu empresto, né? A gente pode ir, se você quiser, a gente pode colocar no comentário do episódio para o pessoal. Sim, né? Eu tenho vários aqui, né? Eu tenho O Segredo de Luísa. Esse livro, O Segredo de Luísa, principalmente para quem está começando o negócio, né? Então, ele trata de como você desenvolver a ideia do zero. É um livro excelente, tá? Então, eu não tenho ele aqui, mas depois você pode colocar lá, né? Bacana. A questão, a gente tem também aqui, eu vou mostrar para vocês,
o jeito Disney de encantar clientes. Tá? Então, se você é vendedor, trabalha direto com o público, esse é um livro perfeito, maravilhoso, né? Se você trabalha com o público. Ou se você quiser entender um pouquinho melhor, né, de como tratar as pessoas dentro das organizações, é um livro excelente. Temos também aqui, esse é um livro bem famoso, né, do Paulo Vieira, O Poder da Ação. Então, é um livro que eu recomendo bastante, né? A gente precisa agir, né, em vez de ficar só pensando, eu tenho uma ideia legal aqui, mas ela vai ficar só no papel, dentro da gaveta? Não, você não vai ganhar dinheiro com isso, né? Então a gente tem que agir também. Sim, né? Eu ouvi falar, né, não sei se você já viu isso, que toda ideia que a gente desenvolve, existe mais 7 pessoas que pensaram a mesma coisa no mundo, né? Exatamente, mas quantos desenvolveram essa ideia? Exatamente, né? Às Quem vezes tirou ninguém, do papel? Às vezes ninguém. Exato. Né? Então não tenha medo de arriscar, né? Sim. A gente também tem aqui de Howard Schultz, o Dedique-se de Coração. Tá? Então é um livro maravilhoso, adorei a leitura dele, né? Então ele fala bastante de como ele desenvolveu a Starbucks, tá? De como que ele buscou parcerias para desenvolver a Starbucks. É um livro maravilhoso que fala muito sobre parcerias para desenvolver negócios, tá? O nosso queridinho aqui, né? Sim. A estratégia do Oceano Azul. Então aqui você vai aprender, vai entender, né, como que você pode, né, sair ali do Oceano Vermelho, como diz, mar né? agitado. Exatamente, sair do mar agitado, sair de perto dos tubarões para navegar, né, em águas calmas e claras, né, no empreendedorismo. E nós temos também, que é um livro, O Safari da Estratégia, tá? É um livro maravilhoso que fala sobre estratégia, de como montar, né, uma estratégia, né, excelente para a sua organização. Eu falo excelente porque perfeito não existe, né, quando a gente fala de organização. É perfeito para você naquele momento. Exatamente, perfeito naquele momento. Daqui a pouco muda o perfeito. Daqui a pouco muda, né? Até porque tudo muda o tempo todo, né? Então a gente precisa estar sempre se atualizando também. Então, assim, esses e outros livros, né, são bem interessantes e importantes, né, para quem tá aí querendo iniciar um empreendimento, né? Então são livros fantásticos. Muito bem. Bom, eu tenho mais 3 perguntas rápidas e você tenta responder elas com uma palavra, uma frase, né, que eu acho legal, assim, que geralmente é a dica de leitura, né? Bom, para quem está nos ouvindo, eu gostaria que você, dentro de tudo que nós comentamos, um comportamento necessário. Um comportamento necessário, em que sentido? Aí você escolhe. Se é para empreender, se é para se posicionar, se é autoconhecer. Mas dentro do que a gente comentou aqui, dentro de pessoas que desejam empreender, qual é o comportamento necessário na sua visão? Para tudo nessa vida, dedicação. Dedicação. Exatamente. Você não faz nada, você não consegue sair do lugar se você não tiver dedicação. Se dedique a alguma coisa. Bacana. Um recado para quem está na dúvida se empreende, não empreende, está na dúvida se muda ou não muda e, enfim, não faz a ação. O medo tá aí. Ele existe. Mas vai lá e faz. Você só vai saber se vai dar certo se você fizer. Depois não adianta vir com arrependimento. Se eu tivesse feito. Não. Vai lá e faz. Faça a ação. Bacana. E a última, a Patrícia pela Patrícia. Essa é a mais difícil, sabia? Essa é a última. Muito bem. Então, assim, eu vim, né, de uma família que nós não somos, ninguém é empreendedor na família, meus pais não são empreendedores, né? Então, eu sempre tive essa vontade, né, de ser a primeira ali da casa, da família, inclusive na universidade, né, então lá de casa eu sou a única da família ali que tem uma graduação, que tem pós-graduação, que tem mestrado, né, então eu sempre pensei nisso, olha, alguém precisa fazer,
né? Então e meus pais também sempre me apoiaram, né, em estudar, em abrir meu negócio, né? Então eu sempre pensei nisso, né, eu preciso fazer por mim. Sim. Né? Então meus pais sempre me apoiaram nisso, faça por você. Né? Até porque meus pais também não têm a condição de estar fazendo nada, né, por mim, assim, a não ser a questão do apoio, né? Então eu sempre pensei, eu tenho que ir lá, eu tenho que me dedicar, eu tenho que ir lá e eu tenho que fazer. Bacana. Né? Então entra a questão da dedicação e também a ação. Né? Então não adianta, né, aquele sonho de criança, né? Eu quero ser professora, eu quero ser empreendedora. Mas não basta somente a vontade. A gente precisa ter a ação para que isso realmente aconteça. Muito bem, bacana. Patrícia, muito obrigado por você, né, se disponibilizar em vir. E eu deixo aí o microfone aberto para você passar os seus contatos, as pessoas que desejam contratar o seu trabalho, enfim, né? Eu sei que você faz consultoria. Quiser falar um pouquinho disso para a gente encerrar. Sim, então, nós temos uma empresa também, né, vou fazer aqui, né, já que eu posso fazer o meu merchan, né, nós temos uma empresa de treinamentos na área metal mecânica, né, a gente tem lá treinamentos de solda, de todos os tipos de soldagem, metrologia, torno, né, tudo que vocês pensam aí na área da metal mecânica, nós oferecemos de treinamento, tá? Então, nós temos um espaço aqui em Cascavel, tá? Que nós temos os treinamentos lá dentro da nossa empresa e nós também ofertamos os treinamentos em company, tá? Então, o que é o treinamento em company? É nós irmos visitar a sua empresa, verificar qual que é a sua necessidade e montar, né, o treinamento de acordo com a sua necessidade. Esse é o nosso diferencial. Né? A gente não tem um treinamento pronto que a gente vai utilizar ali para todas as empresas. A gente monta de acordo com a necessidade da empresa. Tá? E a gente tem parceria também, a gente é conveniado com o Sescope, né, para os cursos dentro das cooperativas. Bacana. Tá? Também trabalho, né, com mídias digitais, então eu tenho uma pequena agência, né, de gestão de redes sociais, né, então ali quem estiver precisando, né, principalmente os microempreendedores, os pequenos, que muitas vezes a gente entende que eles não têm muito tempo, né, para focar numa rede social, então eu tenho uma equipe que pode te ajudar, você pode entrar em contato comigo também, e também, né, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é @patriciarexhegel. E eu também estou sempre ali na universidade, né, todos os dias à noite, eu estou lá dando aula. Então, caso você tenha alguma dúvida, você pode me encontrar por lá também. Muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez. Os microfones sempre ficam abertos, né, para você, o que você precisar, nós estamos aí. Okay? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Tá ok. E para você que está nos acompanhando, agradecemos o seu tempo disponibilizado. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Quer mais mobilidade? Está pensando em trabalhar com entregas? Ou até mesmo realizar um sonho de ter uma moto 0 km? A P1 Aluguéis de Motos tem a solução perfeita para você. No mundo dos negócios, cada decisão conta. Por isso, nosso escritório oferece soluções em contabilidade, governança e consultoria estratégica. Com foco em resultados consistentes e sustentáveis, entregamos o melhor para você. Atuamos lado a lado com empresas que desejam crescer com integridade, transparência e visão de futuro. Aqui, não entregamos apenas números, entregamos clareza, planejamento e confiança. Business, consultoria e governança. A governança que transforma, a contabilidade que inspira a confiança.